Olá! Hoje eu vou apresentar o meu trabalho final da disciplina de Botânica, que também vai ser uma aula sobre os fungos e a sua importância no dia a dia. Esse trabalho foi feito a partir de uma entrevista com membros da minha família, esse sendo meu irmão Dudu, de 19 anos, e meu pai Luiz, de 55. Eu fiz várias perguntas sobre fungos para eles. A primeira pergunta foi: qual a primeira coisa que vem à sua cabeça quando você pensa em fungos? E a partir daí, eu fiz 3 categorias principais: alimentação, medicamentos e inconveniências em casa. Uma questão que surgiu em aula foi a pergunta: você comeria o pão mofado? Eu fiz essa pergunta a eles, se eles cortam um pedaço mofado e comem ou se eles jogam fora. O meu pai disse que ele jogaria o pão fora. Para ele, isso indica que o pão estaria fora da validade. O meu irmão também disse a mesma coisa, o que faz sentido eles terem o mesmo viés, já que são da mesma família. O meu pai não tinha o conhecimento de que quando o bolor já está visível na superfície, isso significa que as hifas do fungo já estão crescendo para dentro do pão, mas ele sabia que era melhor não consumir. Os fungos que causam os bolores no pão são principalmente do filo Zygomicota. Quando eu fiz a primeira pergunta, a primeira coisa que o Luiz falou foi sobre os cogumelos usados para alimentação, principalmente na culinária asiática. Ambas essas espécies, shiitake e shimeji, são do filo Basidiomycota. Eu fui mais insistente e perguntei se ele lembrava de mais alguma coisa. E ele disse que não, mas então eu expliquei que a cerveja e o queijo também são alimentos com fungos no seu preparo. O meu pai disse que sabia que a cerveja era feita por um processo de fermentação, mas não sabia que fungos eram responsáveis por esse processo. Os fungos em questão são unicelulares e são leveduras, Saccharomyces cerevisiae. 3 principais queijos produzidos pelo gênero Penicillium, o da penicilina, são o Roquefort, o Camembert e o Gorgonzola. A reprodução desses fungos ocorre dentro do queijo, assim dando a cor característica desse queijo. Novamente, sobre as leveduras, elas são os fungos responsáveis pela fermentação alcoólica, que gera álcool etílico e dióxido de carbono. A fermentação alcoólica faz parte da produção de bebidas alcoólicas e de massas de pão e outros bolos. No caso da produção do pão, se utiliza do produto final gás carbônico, que faz o crescimento da massa colocando ar dentro dela. No caso da produção de bebidas alcoólicas como a cerveja, o produto necessário é o álcool. Agora sobre as inconveniências em casa. Perguntando mais a fundo sobre os fungos, o meu pai mencionou as frutas em decomposição que estavam na cozinha e logo se lembrou de cadáveres em decomposição. Ele nomeou as infiltrações na parede e os fungos no box, que aparecem na foto, e no geral associou fungos a lugares e coisas sujas. Eu perguntei, mas como os fungos podem ser importantes para a ecologia? O meu irmão lembrou dos cogumelos que crescem sobre a terra e os líquens que crescem sobre as árvores. Os líquens são formados por uma associação mutualística e simbiótica entre fungos e algas, e eles podem servir como importantes bioindicadores, por exemplo. Como decompositores, e como na associação de líquens, os fungos também podem ser muito importantes no processo de sucessão ecológica. Eu expliquei para eles que os fungos podem ajudar na sucessão ecológica porque quando as plantas pioneiras geram folhas e matéria orgânica, por exemplo, os fungos que exercem a decomposição e tornam o ambiente mais propícios para as plantas secundárias, ou seja, as que vêm após as pioneiras. Os líquens também têm um papel importante na degradação de rochas, tornando o ambiente mais propício para a vida. Uma lição importante que foi aprendida é que todos os cogumelos são fungos, mas nem todos os fungos são cogumelos. Os cogumelos são estruturas da fase sexuada de alguns fungos, especificamente Ascomycota e Basidiomycota, podendo ser chamado de ascoma ou basídio. Alguns fungos nunca possuem a fase de cogumelo, como no caso dos fungos filamentosos e das leveduras, que são unicelulares e invisíveis a olho nu. Agora seguindo para os fungos na mídia ou na cultura pop. Muitos cogumelos são comestíveis e muito apreciados, como o shiitake, o segundo cogumelo mais consumido no mundo. Mas alguns podem ser tóxicos ou até mesmo com potenciais alucinogênicos, como a Amanita muscaria, o cogumelo vermelho com pontinhos brancos. Esse Basidiomycota é popularmente representado nos jogos da franquia Mario Bros. Da Nintendo. Nesses jogos, o consumo do cogumelo dá ao Mario habilidades especiais. O meu irmão mencionou o jogo The Last of Us, e eu fui pesquisar mais a fundo. Esse jogo é ambientado em um mundo pós-apocalíptico com a premissa de que uma epidemia zumbi se espalhou pelo planeta. Na história, o responsável pelos zumbis é uma mutação do fungo Cordyceps, que começaria a infectar humanos. Os criadores do jogo revelaram que foram inspirados por um segmento do documentário Planet Earth, em que eram mostrados os fungos Cordyceps infectando as formigas.
Na vida real, esse fungo transforma as formigas em zumbis. O fungo começa a tomar conta do cérebro da formiga e faz com que ela ande para cima até ela chegar a um lugar bem alto. Quando a formiga chega em um lugar alto, ela morre por inanição e pela ação do fungo. Após a sua morte, esse fungo cresce para fora do corpo da formiga. Como está em um lugar mais alto, a dispersão dos seus esporos, então, é muito maior. Então, finalizando, nós podemos concluir que a partir de todas as curiosidades mencionadas, a gente conclui que os fungos são organismos muito importantes para os seres humanos e para os ecossistemas, não apenas como decompositores, mas também na indústria farmacêutica, alimentícia, de bebidas, na produção de antibióticos, de biocombustíveis, entre outros. Em outras palavras, os fungos são indispensáveis para a vida na Terra.